Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CSA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente vai apresentar aos senhores diz respeito às contribuições do PIS e da COFINS, mais especificamente com relação às soluções de consultas emitidas pela Receita. Nós temos a primeira solução de consulta, a de 4.059, de ZIT, de 21 de novembro, e essa solução de consulta ela trata um dos assuntos sobre crédito extemporâneo. Então, a Receita Federal, ela continua ainda no seu posicionamento, no seu entendimento, de que o aproveitamento de crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ele prevê sempre o aproveitamento no prazo prescricional de 5 anos. Então, o contribuinte ele pode tomar créditos de períodos passados de forma extemporânea, respeitado o limite prescricional de 5 anos. E só que o que acontece? A Receita ela declara que esses créditos passados, o contribuinte, ao fazer a tomada de crédito extemporâneo, ele não tem direito a nenhuma atualização monetária, o que já é de conhecimento. E, por último, a Receita esclarece que para a tomada de créditos temporâneos é necessário é exigida a retificação das declarações, inclusive FD contribuições, a que a pessoa jurídica está obrigada a entregar dos períodos a que competir esses créditos. Ou seja, a Receita Federal ela continua mantendo aquela sua posição de que a realização de créditos temporâneos das contribuições de PIS e da COFINS só é possível mediante a retificação dos arquivos da FD contribuições dos períodos a que competirem os créditos que o contribuinte deixou de tomar nos períodos passados. Então, a Receita Federal, com essa solução de consulta, mais uma vez, ela ratifica o seu entendimento que não é possível os contribuintes fazerem a tomada de créditos temporâneos em declarações atuais, nos meses atuais, créditos relativos a períodos passados. O que significa dizer que quem está procedendo desta forma, fazendo crédito temporâneo nos meses competentes de agora ou atuais do passado, provavelmente, se o sistema da Receita Federal colocar essas declarações, essas FD contribuições em malha, esses contribuintes vão sofrer a glosa desses créditos temporâneos e aí terão, por óbvio, que recorrer à instância administrativa e talvez até na judicial. Então, esse é o entendimento da Receita Federal, que ela, mais uma vez, externou através dessa solução de consulta 4.059 de 23/11. Agora, ainda dentro das questões de crédito de contribuições de PIS da COFINS, nós temos também uma outra solução de consulta, que é a solução de consulta COSIT 294, 16 de novembro. Aqui é uma solução de consulta que trata da tributação, a suspensão da incidência das contribuições de PIS da COFINS sobre o transporte rodoviário de carga quando contratado pelas pessoas jurídicas consideradas como preponderantemente exportadoras. E a discussão que essa solução de consulta busca clarear diz respeito se a pessoa jurídica é prestadora de serviço de transporte rodoviário de cargas, que é tributada pelo lucro presumido, se ela pode aplicar a suspensão nas receitas de transporte de carga de serviço prestado para pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras e, por óbvio, aqui pessoas jurídicas que são do lucro real. E, através dessa solução de consulta, a Receita esclarece que é possível, sim, que o pagamento, a suspensão do pagamento das contribuições do PIS e da COFINS, prevista no artigo 40 da 10865, de 2004, parágrafo inciso 6º, aplica-se a receitas auferidas pelas pessoas jurídicas prestadoras de transporte rodoviário de cargas
independentemente do regime adotado para a tributação pelo IRPJ, exceto no caso de Simples Nacional. O Simples Nacional não há que se falar em suspensão, né? E desde que o frete seja contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, né? Observado as exigências legais, que é a pessoa jurídica ter o reconhecimento do ato, através do ato declaratório, de que ela é preponderantemente exportadora. Então, através da solução de consulta 294, a Receita reconhece que a suspensão de tributação da receita de frete, quando serviço prestado para pessoa jurídica preponderante exportadora, pode sim ser aplicado também para aquelas empresas transportadoras que tributam seus resultados pelo lucro presumido. Ou seja, não há necessidade de que essa pessoa jurídica esteja também no regime não cumulativo. Então, com relação à legislação federal, os dois assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul publicadas na semana passada. Vamos começar com a proposta do governador do Estado de aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. Conforme noticiado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de aumento de 2,5% para a alíquota básica do ICMS, através do projeto de lei número 534 de 2023. No entanto, outros produtos que possuem alíquotas diferenciadas também foram afetados, tais como refrigerantes, que reduziriam dos atuais 20% para 18%, no ano de 2024, e agora, pela proposta, serão tributados com alíquota normal de 19,5%. As cervejas, será revogada a possibilidade de redução da alíquota para 18% e de 22%, que tinha um prazo determinado, que não serão mais aplicáveis, ou seja, permanecerá somente a alíquota de 25%. As outras estão revogadas. O Ampara, que é o Fundo de Combate à Pobreza no Estado do Rio Grande do Sul, que tinha previsão de termo final em 31 de dezembro de 2025, passará a ser por tempo indeterminado. Bom, de acordo com a notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda, no dia 16 de novembro, a medida é motivada pelas regras que deverão passar a valer em todo o país a partir da reforma tributária em tramitação no Congresso. A reforma, como se sabe, estabelece um modelo de arrecadação único e padrão para todos os estados, com o imposto sobre bens e serviços, com a sigla IBS, em substituição ao ICMS, que hoje é cobrado de percentuais diferentes em cada unidade da federação, e do Imposto sobre Serviço, ISS, recolhido pelos municípios. O IBS será gradualmente implantado entre 2029 e 2033. O que for arrecadado nos estados formará um agregado total do país, que será depois repartido, e durante a transição entre a extinção do ICMS e a implantação do IBS, a reforma cria uma regra para definir o tamanho da fatia que cada estado irá receber. A transição da cobrança do imposto na origem do ICMS para a tributação no destino, quando ele é efetivamente consumido, o IBS, vai se prolongar por 50 anos, até 2078. Ao longo desse tempo, caso o Rio Grande do Sul mantenha a alíquota básica do ICMS atual, seguirá acumulando perdas de 4 bilhões de reais por ano em relação aos recursos para investimento e serviços à população. Só nos anos de
2024 até 2048, ou seja, 25 anos, a perda chegará a 110 bilhões. Em outra notícia, também divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado, no dia 21 de novembro, dá conta que sobre a carta com a proposta de ajustes do ICMS divulgada pelos secretários da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e os da região do Sudeste. Representando o governo do estado, a secretária da Fazenda, Priscila Santana, assinou na noite da segunda-feira do dia 20 uma carta que apresenta a proposta de ajuste do imposto sobre circulação de bens e serviços, o ICMS. Também são signatários do documento os secretários da Fazenda do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O posicionamento público aponta que a reforma tributária em tramitação no Congresso, a PEC 45 de 2019, e aprovada pelo plenário do Senado Federal em 8 de novembro, reduz significativamente a autonomia tributária dos estados e municípios ao criar um mecanismo de distribuição do produto da arrecadação com o novo Imposto de Bens e Serviços, o IBS. Na carta, os secretários enfatizam que os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de permanecerem com desequilíbrios financeiros causados pelas alterações em leis federais em 2022, receberão relativamente menos recursos do IBS, mesmo que a maior parte da arrecadação do novo imposto ocorra em seus territórios. Agora, o PL 534 está na Assembleia Legislativa para ser votado. Caso seja aprovado, ainda dentro do ano de 2023, a majoração da alíquota deverá obedecer ainda à noventena, ou seja, somente após 90 dias da publicação da lei estadual é que poderá ser implementado o aumento do ICMS. Outro assunto diz respeito ao sublimite da receita bruta aplicável no Simples Nacional no ano de 2024. A portaria CGSN, número 43, agora de 2023, divulga a opção feita pelos estados e pelo Distrito Federal pela aplicação, no ano calendário de 2024, de sublimite de receita bruta acumulada auferida para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS, devido pelos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, localizados em seus respectivos territórios. Com essa publicação, vigorará o sublimite de R$ 3.600.000 para os estados e o Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 9º da Resolução 140 de 2018. Apesar de o Rio Grande do Sul não se submeter aos sublimites do Simples Nacional, a informação é importante para os contribuintes de outras unidades da Federação que se enquadram nessa diferenciação. Também tivemos a rejeição do convênio 174, que tratava sobre remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, ou seja, filiais em outras unidades da Federação. Este convênio do ICMS está relacionado à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 49. Estamos aguardando o pronunciamento do Estado do Rio Grande do Sul e de outras unidades da Federação a respeito, considerando que é de suma importância que tenha uma definição a respeito das transferências dos valores do ICMS entre os estabelecimentos do mesmo titular, ou seja, das mesmas filiais, né? Uma vez que a remessa das mercadorias para outra unidade da Federação, sem a incidência do ICMS, já está garantida pela ADC 49, Ação Direta de Constitucionalidade, e isto a partir de 1º de janeiro de 2024. Bom, por último, tivemos algumas alterações do regulamento ICMS na Instrução Normativa 45, especialmente quanto à isenção do ICMS sobre medicamentos para tratamento de atrofia muscular espinha e
a normatização da atualização do formulário de autorização do pedido de isenção para veículos automotores destinados a pessoas portadoras de deficiência física. E ainda, quanto obrigações acessórias no regime especial para telecomunicações. Você pode conferir essas alterações no Decreto 57.326 e nas Instruções Normativas 88 e 89. Bom, então, eram essas as informações da área fiscal vinculada ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Desejamos, então, a todos vocês um bom dia, uma ótima semana, e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Em nota publicada no site do Ministério do Trabalho e Emprego, o governo convocou todos os empregadores a participarem do período de teste do Fundo de Garantia Digital, que, em decorrência do adiamento do início do FGTS Digital para março de 2024, foi prorrogado até 13 de janeiro de 2024. No período de testes, é possível gerar guias rápidas e parametrizadas. O contribuinte também poderá simular o valor da multa de 40% do FGTS por meio da funcionalidade Histórico de Remuneração para fins rescisórios. Após a geração de guias, é importante que os pagamentos sejam simulados por meio da opção Simular Pagamento. Além disso, foi disponibilizada a ferramenta de consultas do empregador, que fornece ao usuário uma visão gerencial dos pagamentos realizados e das pendências ou irregularidades existentes. Como as informações de vínculo e de remuneração que forem prestadas no ambiente do e-social irão refletir no FGTS Digital, é fundamental que os usuários do sistema testem as funcionalidades e ferramentas já disponibilizadas, em especial a geração de guias e a simulação de pagamentos. Com isso, o empregador conseguirá entender alguns procedimentos necessários para cumprir com a sua obrigação de recolhimento do FGTS. O período de testes terminará no dia 13 de janeiro de 2024. Portanto, é primordial que os empregadores aproveitem essa oportunidade para conhecerem a nova sistemática e adaptarem suas rotinas de trabalho. Os testes de uso do sistema podem garantir aos empregadores uma transição tranquila e evitar dificuldades ou problemas quando houver a substituição do procedimento de geração de guias do recolhimento do FGTS em março de 2024. Informamos que em nota técnica publicada no portal SPED, foi noticiado que as contribuições do PIS/PASEP incidentes sobre a folha de salários, cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de janeiro de 2024, serão apuradas mediante a escrituração do e-social e confessados na DCTF Web, a qual substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida. Isso significa que a partir da competência janeiro de 2024, o PIS/PASEP sobre a folha de salários não será mais apurado no registro M350 da FD Contribuições, passando a apuração e escrituração da referida contribuição a ser efetuada apenas no e-social, integrando a DCTF Web os valores devidos. E por fim, gostaríamos de ressaltar que na semana passada foram aprovados novos salários do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, que terão variação de R$ 1.573,90 até R$ 1.994,56. Importante destacar que a data base para reajuste dos pisos salariais fixados na Lei Estadual número 16.040 é o dia de sua publicação, ou seja, 21 de novembro de 2023. Também registramos que consideram-se abrangidos na referida lei todos os trabalhadores que não forem integrantes de uma categoria profissional organizada e não possuírem lei, convenção ou acordo coletivo que lhes assegure piso salarial.
O piso salarial do Rio Grande do Sul não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos municipais. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.